Bem, então, dando continuidade aos fatos nacionais ocorridos em 2012, vamos destacar agora a Comissão Nacional da Verdade. Bem, a Comissão Nacional da Verdade tem por objetivo investigar crimes cometidos contra os direitos humanos no Brasil de 1946 a 1988. Quanto a isso, gostaria de fazer aqui algumas considerações. Primeiro, no ano de 1945, tivemos a queda de Getúlio Vargas. De 37 a 45, Getúlio exerceu uma ditadura no Brasil, onde muita gente foi torturada, muita gente foi morta pela ditadura Vargas, como, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, que foi preso. Tivemos também a esposa dele, que foi entregue aos nazistas, sendo morta num campo de concentração nazista em 42, e além de outros escritores, artistas, que na época foram presos, foram torturados pela ditadura Vargas. No ano de 1945, Getúlio foi pressionado a deixar o poder, ele foi pressionado a renunciar, foi forçado a renunciar. Com a renúncia de Vargas, o Brasil retoma a democracia. Na época, assim que ele renuncia, tivemos eleições diretas e secretas no país, onde foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra. Apesar de ser um general, Eurico Gaspar Dutra foi eleito pelo voto direto e secreto no Brasil. Durante seu governo, de 46 a 51, a única medida autoritária tomada pelo seu governo foi a cassação do PCB em 47. Tirando a cassação do PCB em 47, não teve nada mais de autoritário, de arbitrário em seu governo. No ano de 1950, tivemos aí novas eleições. Getúlio se candidata e é eleito democraticamente. Foi a única vez que Getúlio foi eleito presidente pelo voto direto e secreto. Antes, ele havia exercido a presidência durante 15 anos, de 30 a 45. No ano de 1930, ele chega ao poder via a Revolução de 30. Em 34, ele permanece no poder, eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. E no ano de 37, ele continua no poder, desta vez por meio de um golpe de Estado, o golpe do Estado Novo, até ser pressionado a deixar a presidência em 45. Getúlio reassume a presidência em 51, governando até 54. Foi um governo democrático, extremamente conturbado, agitado, que levou ao suicídio do presidente no dia 24 de agosto de 54. No ano de 1955, tivemos novas eleições. Desta vez, foi eleito o presidente Juscelino Kubitschek, que assume em 56, permanecendo no poder até 61. Foi um governo extremamente democrático, com diversas realizações políticas, econômicas, sociais e culturais. É da época dele o surgimento da Bossa Nova, a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, a entrada no país de várias multinacionais, principalmente do setor automobilístico. Foi um governo extremamente democrático. No ano de 1960, tivemos novamente eleições no país. Desta vez foi eleito Jânio Quadros, um governo também democrático, eleito pelo voto direto e secreto, apesar de algumas medidas imbecis, né? Foi um governo democrático que, devido à agitação política da época, levou o presidente a renunciar após 7 meses de governo. Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, assume o vice, o João Goulart, que governa de 61 a 64. Durante o governo João Goulart, tivemos a instauração do parlamentarismo e depois o retorno ao presidencialismo. João Goulart era um presidente de linha esquerda, era um presidente socialista, que, entre outras coisas, na época pretendia realizar reforma agrária no país. Devido à sua visão de esquerda, suas pretensões de esquerda, acabou sendo deposto pelo golpe militar de 64.
No dia 31 de março de 64, o presidente João Goulart é deposto. A partir daí, tem início uma ditadura no Brasil, o regime militar, que dura 21 anos. Ele vai de 64 a 85. Se a Comissão Nacional da Verdade quer investigar alguma coisa, como crimes cometidos contra os direitos humanos no Brasil no passado, o certo seria investigar os 21 anos do regime militar, de 64 a 85, e não esse período extenso de 46 a 88, onde, durante boa parte, nada aconteceu, já que no Brasil tivemos regimes democráticos. O correto, portanto, seria investigar apenas o período dos militares, principalmente de 68 a 74. Porque de 68 a 74 tivemos o auge do militarismo no Brasil, o auge da repressão, o auge do autoritarismo. Em 68 era o governo Costa e Silva. Em 68 foi instituído o AI-5, o ato institucional mais repressivo do período, que acabava com o direito de greve, que impunha censura à imprensa, acabava com o direito ao habeas corpus, entre outras coisas mais. É a partir daí que os militares ganham força para realizar torturas, perseguições, mortes e tudo mais. Depois da morte de Costa e Silva, tivemos aí o governo Emílio Garrastazu Médici, que foi extremamente repressivo. O governo Médici foi extremamente repressivo, de 69 a 74, onde muita gente foi presa, muita gente foi torturada, muita gente foi morta, muita gente foi exilada. Então o certo seria investigar o regime militar, o período militar de 64 a 85, principalmente de 68 a 74, e não essa coisa absurda de investigar de 46 a 88. Outra coisa absurda também, no ano de 1979 tivemos a aprovação da lei da anistia ampla, geral e restrita para todos, ou seja, a lei da anistia ela beneficiava a todos que praticaram crimes, tanto por parte da esquerda como por parte dos militares, ou seja, qualquer militar que torturou, que matou no passado, ele não poderia ser julgado, ele não poderia ser condenado. Então a lei da anistia ela beneficia tanto a esquerda como a direita. A Comissão Nacional da Verdade ela é clara. Pessoas que cometeram crimes no passado e que continuam vivas poderão serem convidadas a depor, mas não obrigadas a depor. Então essa comissão ela fará convites a pessoas que no passado teriam praticado torturas e crimes contra os direitos humanos, a dar explicações, a serem questionadas, a serem investigadas, mas essas pessoas não são obrigadas a comparecer ao inquérito e muito menos ainda, ninguém poderá ser condenado por crimes cometidos no passado, porque a lei da anistia é clara, ela é ampla, geral e restrita, ela é válida para todos, tanto para a direita como para a esquerda. Ou seja, esta Comissão Nacional da Verdade é simplesmente mais uma coisa absurda neste país, diante de tantos absurdos, né? Um outro absurdo que eu vou falar daqui a pouco, vou destacar daqui a pouco, é esse mensalão do Supremo que está sendo julgado aí pelo Supremo Tribunal Federal. Aposto que isto não vai dar em nada. 3 meses de perda total de tempo para nada, né? Bem, outro tema importante a ser destacado é a criação do mais novo partido do Brasil. Cuidado com isso, hein? Muita gente acha que o mais novo partido criado no Brasil, existente no Brasil, é o PSD, criado lá pelo Kassab. O PSD, na verdade, não é o último partido, não é o mais novo partido brasileiro. O PSD é o penúltimo partido criado no Brasil. O último partido é, na verdade, o PEN, o Partido Ecológico Nacional.
Este é o último partido, o mais novo partido brasileiro. É o 30º partido criado no Brasil. Então, cuidado com isso, hein? Se cair alguma coisa, qual é o mais novo, mais recente partido criado no Brasil? Não me coloquem PSD, Partido Social Democrático. É o PEN, é o Partido Ecológico Nacional. Ok? Bem, outro fato importante, outro tema importante a destacar são as operações realizadas pela Polícia Federal. Duas delas. Uma é a Operação Vegas. Na verdade, a Operação Vegas ela é de 1910, mas seus efeitos surtiram agora recentemente com a cassação do ex-senador Demóstenes Torres. A Operação Vegas, quando ela foi deflagrada em 2010, iniciada em 2010, seu objetivo era investigar a participação de políticos junto a Carlinhos Cachoeira, principalmente fornecendo a ele informações privilegiadas. E foi graças a escutas telefônicas realizadas por esta operação por parte da Polícia Federal que se constatou o envolvimento do ex-senador Demóstenes Torres com Carlinhos Cachoeira. E essas investigações levaram à cassação do senador. O Demóstenes Torres, além de cassado, ele também foi expulso do seu partido, ele foi expulso do DEM. Ele não pertence mais ao DEM e também não é mais senador. Outra dica importante é que não confundam e não caiam nessa. Recentemente, a Justiça determinou que um ex-senador cassado no passado terá que devolver aos cofres públicos aproximadamente 500 milhões de reais desviados aqui da obra do TRT em São Paulo, do Tribunal Regional do Trabalho. Este ex-senador cassado em 2000 é o Luiz Estevam, né? Luiz Estevam. Ele era dono de uma corretora que construiu um prédio e uma obra superfaturada, juntamente com Luiz Lalau. Agora a Justiça determinou que Luiz Estevam terá que devolver aos cofres públicos 500 milhões de reais. Então, ex-senador cassado no passado, no caso em 2002, que foi condenado a devolver o dinheiro de uma obra do TRT desviada aqui em São Paulo, e hoje no valor de 500 milhões de reais, é o Luiz Estevam, não é o Demóstenes Torres, tá? O Demóstenes Torres tem a ver com Carlinhos Cachoeira, fornecendo a ele informações privilegiadas em relação às operações da Polícia Federal. Outra operação importante é a Operação Monte Carlo. A Operação Monte Carlo, ela teve por objetivo investigar a prática de jogos ilegais em Goiás, como o jogo do bicho e as máquinas caça-níqueis. E foi na Operação Monte Carlo que o bicheiro Carlinhos Cachoeira acabou preso e é mantido preso até hoje. Hoje ele se encontra preso, aguardando novos julgamentos no presídio da Papuda, em Brasília. Então, cuidado com essas dicas, ok? Então, o que vocês devem se preocupar sobre essa segunda aula? A Comissão Nacional da Verdade. Qual o seu objetivo? Investigar crimes cometidos no Brasil contra os direitos humanos no período de 1946 a 1988, ok? Também o mais novo partido criado no Brasil, no caso o PEN, e também as operações realizadas pela Polícia Federal, no caso a Operação Vegas e a Operação Monte Carlo. Uma investigando a participação de políticos junto a Carlinhos Cachoeira e a outra investigando a prática de jogos ilegais em Goiás, como o jogo do bicho e máquinas caça-níqueis. Na próxima aula, no segmento, eu vou trabalhar o Supremo Tribunal Federal. Vou falar da composição do Supremo e das principais votações realizadas pelo Supremo este ano, ok? Então vamos aguardar a próxima aula.